Olá, boa noite. Cá estamos nós para mais um fim de semana agradável, espero eu. Espero que seja um fim de semana agradável para todos, não é? E então, como estão? Estão bem? Está toda a gente bem? Está toda a gente bem? Espero que sim. Onde andais vós, que eu não vos vejo? Olá, Dete. Estás boa, filha? Todo giro, pois estou. Muito giro, filha. E tu estás gira? Zé Almeida, boa noite. Sim, cansada, mas bem. Ótimo, agora só precisas descansar. João Francisco, olá, boa noite, como vais? Conceição Ribeiro, a Belcina, olá. Odete faz partilhas. Ana Cristina Costa, boa noite. Ontem estava muito mal, depois de fazer o anúncio que vinha, mas depois não consegui vir. Por isso é que não vim ontem. Pensava que vinha, mas comecei-me a sentir mal, não vim. Vão ainda. Francisco. João Francisco. Fábio Cordeiro. Estás bom? Bom fim de semana também para ti. Diolinda Gonçalves. Muito boa noite, Diolinda Gonçalves. Narissa Salama. Boa noite. Cortei o cabelo. Gostam? Está bonito. Parece daquela. Hilda Alves. Boa noite. Como está, Hilda Alves? Está bem? Já está na praia? Já passou os 8 dias, não? A Belcina Henriques, boa noite para todos, beijinho, tudo bem para todos. Rui Carvalho, boa noite, um grande abraço de luz, um abraço enorme de luz, Rui. Então, espero que estejam todos bem, já há algum tempo que não vinhamos aqui a este espaço, estamos cá hoje. E estamos cá hoje para vos desejar a todos um bom fim de semana, que tenham cuidado, que saibam descansar, que saibam usufruir do fim de semana. Para mim ainda não é fim de semana, que amanhã ainda tenho que trabalhar, não é? Então, olá, Círculo Fraternidade. Sim, estou na praia, estou na mesma. Irmão Franco, está na mesma. Vamos pedir ajuda pela Hilda Alves, para ela não estar na mesma. Bem precisamos, diz o Rui de Carvalho. Pareces mesmo o Cantiflas. Tenho que ver quem foi o Cantiflas. Espero que tenha sido uma pessoa bonita. Ao menos. Que é para eu ser vaidoso. Até o... Ana Chita Santos, boa noite. Graça Dias, boa noite. Era fixe e cómico. Trace Geme. É Geme. Boa noite a todos, diz o Tracer Geme. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a este espaço, à nossa jornada de oração, que tenham Liliana Fonseca. Como está a Liliana Fonseca?
eu vou ter cuidado. Naira Salama. Então, todos, mas todos com... Vou indo, graças a Deus, agradecido por ter perguntado. Ainda não estou assim bem, mas já estou um pouco melhor hoje. Joaquim Bastos, boa noite. Não sei se é bom ou se é mau, às vezes nos importarmos uns com os outros. Mas também não deixa de ser verdade que não nos podemos importar com quem não quer que nós nos importamos, não é? Embora na nossa mente nós nos preocupamos com todos, mesmo com aqueles que são mais ruinzinhos, assim como nós. Então, o importar com alguma coisa é interessante porque nos faz pensar. Se nós estamos a importar com alguma coisa, é porque estamos preocupados com alguma coisa ou com alguém. Então aí, o nosso pensamento, nós devemos pensar, devemos refletir, porque é que aquilo nos está a importar, nos está a incomodar. Porque é que, de alguma forma, aquilo está a mexer connosco. É bom que algo mexa sempre connosco, independentemente de ser bom ou mau, mas é bom. Porque é sinal que os nossos sentimentos e as nossas emoções estão alerta. E se estão alerta para isso, estão alerta para muitas outras coisas. Ao o Tarser Gemé é o Zé. Então, Zé, boa noite. Cláudia Marina, boa noite. Por isso, acaba por ser interessante nós nos importarmos com alguém ou com alguma coisa. Às vezes nós queremos nos importar, mas muitas vezes temos que ter em atenção porque nos queremos importar. Porque às vezes quando nos importamos, e aqui no importar estou a falar no interessar, ou nós sentirmos algo que nos preocupa em relação a um acontecimento ou a uma pessoa. Às vezes nós queremos nos importar por uma questão de compaixão ou por uma questão de uma grande preocupação que nós tenhamos sobre o assunto. Não devemos gastar toda a nossa energia nisso quando nós reparamos que isso não nos vai levar a lado nenhum. Claro, se isso trouxer alguma vantagem para quem nos importamos ou para nós próprios, claro que aí nos devemos dedicar um pouco a pensar bem seriamente no assunto. Todas as pessoas que passam na nossa vida são pessoas importantíssimas. Às vezes nem que seja para ver a pérfida maldade que existe e que nós muitas vezes descuramos essa pérfida maldade que está passando em nossa vida. Pois se nós descurarmos, ela vai ter um efeito tão nefasto, quando dermos por ela já estamos um pouco rotos, já estamos um pouco em baixo. Por isso é bom que nós, muitas vezes, nos preocupamos com essas formas que muitas vezes passam pela nossa mente e pelo nosso coração, pelo mundo das nossas emoções. Evidentemente que há muitas pessoas que se importam por outras razões, mas não são pelas razões mais assertivas. Também, evidentemente, que há outras pessoas que têm que passar pelo nosso caminho, não são pelas melhores razões, mas quem somos nós? Passamos pelo caminho de tanta gente e às vezes, ao passarmos pelo caminho de tanta gente, também não nos sabemos comportar. Quem somos nós para julgarmos, seja quem for? Não somos ninguém. Cada um tem que fazer o seu próprio julgamento na altura certa, no momento certo e no espaço certo. Muitas vezes esse julgamento faz-se já depois de nós deixarmos o nosso corpo terreno e deixarmos esta parte física.
Não devemos julgar para não sermos julgados. E às vezes, quando não sabemos a razão das coisas, mais vale pararmos um pouco e pensarmos qual a razão que está por trás daquele acontecimento, ou qual a razão que está por trás daquela pessoa ter cruzado o nosso caminho e nos ter derrubado pelas escadas abaixo. Há sempre uma razão, quer queiramos, quer não. Às vezes é uma razão que vem de lá do longínquo, outras vezes é uma razão que vem de há uns anos, uma atitude, algo que nós tivemos de forma inconsciente, muitas vezes, ou de uma forma impulsiva, tem o seu resultado depois na nossa vida, mais tarde ou mais cedo. Eu sei que há sempre um mas nas coisas, mas é por isso que nós nos precisamos mesmo de importar. O mas é qual é a razão porque é que eu passei pela vida desta pessoa, esta pessoa passou pela minha vida e ela me fez tanto mal e eu me deixei prejudicar tanto. Por exemplo, se nós fizermos um raciocínio desses, nós conseguimos de alguma forma chegar lá. O mal é que nós muitas vezes não pensamos e às vezes analisamos as coisas tão aparentemente e fervemos naquele culminar de acontecimentos que não temos tempo de estar um pouco connosco próprios para perguntarmos a nós próprios o porquê, a razão de termos deixado entrar na nossa porta ou na nossa vida aquela pessoa, ou de alguém ter nos deixado e permitido entrar na sua vida e depois nos empurra pela porta fora. Tudo é interessante. As coisas têm todas um certo interesse e um certo impacto, quer na sociedade, quer no indivíduo. E nós temos que perceber que impacto é esse. Um impacto das coisas, sejam elas negativas ou positivas, tem de trazer uma mais-valia para nós, ou um novo conhecimento. Porque senão passa a ser uma vida fútil que nós passamos a ter e os acontecimentos também passarão a ser fúteis. Nós às vezes revoltamos-nos demasiado. É a evolução, vês? Mas é a evolução da alma. Nós às vezes nos sentimos revoltados pelos acontecimentos que se dão à nossa volta e nós próprios. Também não deixa de ser verdade que nós nos revoltamos mais quando os acontecimentos se dão com pessoas que são nossos familiares, nossos amigos mais diretos, nossos conhecidos, pessoas que nós convivemos. Nós revoltamos-nos muito mais que se for com pessoas afastadas. O acontecimento em si é igual, a essência do acontecimento é igual. Mas nós, por natureza, só nos preocupamos mais com aquele círculo, e naquele círculo, se acontecer essas coisas boas ou más, tocam-nos mais profundamente. Mas inteligente é aquele homem que percebe que além daquele ciclo existem outros ciclos, onde existem outras pessoas. E quando acontece a essas pessoas, perceber o porquê do acontecimento a essas pessoas leva-nos a evoluir e a não passarmos pela mesma coisa. Por isso é que é importante nós às vezes importarmos com coisas que até nem nos dizem respeito, porque assim a nossa observação, o nosso sentido de observação começa a ficar muito mais apurado e nós assim geralmente nunca somos apanhados de surpresa. Deixamos as coisas ir acontecendo para ver o que vai dar, mas também fazemos logo um plano de defesa para nos protegermos, para aquilo não nos magoar tanto. Magoou alguma coisa, mas já não é tanto. Geralmente as pessoas que são assim costumam não passar por coisas muito difíceis, porque são muito observadoras, muito dedicadas à vida e tudo lhes importa, desde uma guerra que não lhes diz respeito a um assassinato que houve e que não lhes diz respeito, não, pronto, está tão longe deles, não é? Mas aquelas pessoas que se preocupam com esse acontecimento e tiram uma lição desse acontecimento, evidentemente que já não vão ter que passar por isso com a mesma intensidade que eles estão a passar. É por isso que nós servimos uns para os outros para evoluirmos. Nós, de qualquer forma,
conseguimos nos atingir uns aos outros de formas subtis e de formas muito diretas para realmente nós conseguirmos evoluir e aprender com os erros dos outros, como diz a Hilda Alves. É por isso que nunca devemos criticar nem julgar, e é por isso que nunca devemos desprezar qualquer tipo de situação, mesmo que aconteça longe de nós, com outras pessoas que não têm nada a ver connosco. É importante a nossa mente estar sempre a acordar e a despertar. É importante que nós tenhamos uma atividade mental de tal forma que a nossa mente faça ginástica. Não é só fazer ginástica, ir para o ginásio do corpo. Nós também temos que fazer ginástica com a nossa mente, para ela não parar, para não serem sempre os mesmos pensamentos, para os nossos olhos não verem sempre as mesmas coisas, os nossos sentidos não sentirem sempre as mesmas coisas, para podermos ir muito mais longe do que aquilo que estamos ou que nos encontramos. Pois aí dá-se o choque da evolução, pois aí nós conseguimos evoluir. Não é bem meditarmos, é refletirmos mesmo, é chegarmos ao ponto. Porque é que se está a dar aquele acontecimento na China, no Japão? Porque é que na Ásia se está a dar um acontecimento, nas Américas outro acontecimento e na Europa outro acontecimento? Nós podemos usar isso para podermos crescer e aumentar o nosso conhecimento. Temos é que compreender. Temos que compreender os acontecimentos em si. Porque é que aquele homem matou aquela mulher? Porque é que aquela mulher matou aquele homem? Porque é que aquele se suicidou? Porque é que aquele roubou? Porque é que aquele se casou? Porque é que aquele se divorciou? Mas sempre no sentido de tentar compreender o porquê da vida do indivíduo e da sociedade. Porque essas coisas também de um dia para o outro podem acontecer a nós e nós não estamos preparados porque pensamos sempre que acontece aos outros só e que nunca vai acontecer a nós, e isso é mentira, porque sempre as coisas vão também acontecer a nós. Agora, nós podemos estar mais preparados, ou melhor preparados, para o embate desses mesmos acontecimentos e não sofrermos tanto com esses acontecimentos. Porque nós começamos logo um processo de proteção e um processo de, ao projetarmos para o lugar do outro, um processo de aprendizagem e de percebermos, de entendimento, de entendermos o porquê das coisas. Logo, quando tivermos que passar pelaquele mesmo caminho, nós já sabemos como agirmos, já não sofremos tanto e a dor já não será tão intensa. Conseguimos diminuir a intensidade da dor. Essa é a grande realidade. Agora, se desprezarmos tudo e não quisermos saber de nada, nós só vamos dar conta das coisas quando elas nos acontecem. E aí, elas nos acontecem com uma brutalidade tão grande que nem temos tempo para raciocinar, para pensar, para refletir e para descobrir a razão daquele acontecimento. Tanto assim é que nós dizemos, porquê a mim? Que mal é que eu fiz para que isto me acontecesse? Reparem como a nossa mente começa a funcionar de uma forma totalmente diferente do que nós estivermos preparados. Nós já sabemos, isto aconteceu por esta razão, isto vai levar este andamento e, portanto, eu tenho que me posicionar perante este acontecimento desta forma. E aí eu sinto a dor, sinto o sofrimento, mas não com a intensidade que, se nunca pensei no assunto, vou sentir. É por isso que é necessário nós nos importarmos. Importarmos porque é que o tempo está quente, ou porque é que está frio, porque há que importar-nos porque estas mudanças climatéricas que existem hoje em dia, quando nós éramos mais novos, nós mais velhos, quando éramos mais novos as coisas não eram bem assim, as coisas demoravam um certo tempo e agora tudo acontece em cima, tudo acontece rapidamente. Nós vimos os acontecimentos a darem-se, as semanas a passarem-se, as horas, os dias, as semanas, os meses, e depois acabamos por ver os anos. E às vezes, se nós hoje parássemos no tempo e refletíssemos, dá um ano a esta parte, o que é que nós evoluímos, o que crescemos, o que passou por nós, e o que é que nós fizemos, como nós procedemos. Também é um bom exercício para nós
fazermos ginástica mental, de modo a que termos que nos projetar para aqueles acontecimentos todos de há um ano atrás, até aos dias de hoje, e para assim podermos compreender esses acontecimentos para daqui a um ano não estarmos apegados a eles. É muito mal nós ficarmos apegados às coisas, mas facilmente ficamos apegados às coisas pela própria evolução da vida, pela própria evolução do ser. Nós ficamos muito apegados, às vezes, a acontecimentos muito desagradáveis, mas não somos capazes de nos apegar a acontecimentos agradáveis, a acontecimentos que nos deram momentos de felicidade. Mais depressa damos importância àquilo que não nos deu qualquer tipo de felicidade, pelo contrário, nos causou muita dor e sofrimento, damos mais importância a isso que há aqueles momentos seguintes em que tivemos realmente um pouco de felicidade, um pouco de paz e um pouco de harmonia na nossa vida. Nós temos que mudar o rumo da nossa vida nesse sentido. Darmos mais importância, mas nunca descurando as coisas que foram boas, que aconteceram e que vão acontecendo na nossa vida, do que as coisas que nos vão destruindo e que vão acontecendo na nossa vida de forma a nos causa muita dor e muito sofrimento. Às vezes nós prendemos por coisas minúsculas, muito pequenas. Muitas vezes nem percebemos que estamos a nos aprender por isso mesmo. E é aí que se dá a nossa paragem. É aí que nós não estamos a progredir no nosso caminho. Nós temos que aprender a progredir no nosso caminho. E o problema de muitas vezes não nos darmos conta é que nós pensamos que a progressão só são coisas boas. A progressão não são coisas boas, é a junção do mal com o bem. Eu hoje li uma frase que me incomodou profundamente. Me incomodou no sentido que a frase está mal escrita. O amor tanto dá para nós gostarmos como para não gostarmos. É mentira. Onde existe amor, não existe essa fase do gostar ou não gostar, mas o amor mais elevado. Onde existe a paixão, existe a fase do gostar ou não gostar. Onde existe a amizade verdadeira também não existe. A frase estava escrita como que o amor é uma coisa negativa e positiva ao mesmo tempo. Não é assim. Não é assim, nunca será assim. Nós temos fases do amor e o amor será sempre algo construtivo e algo que nos dá uma certa paz, algo que até pode curar as nossas maleitas. Agora, quem escreveu a frase esqueceu-se foi do ódio. E dizer que o ódio realmente é algo em que faz com que nós não gostamos. Numa das, há bem poucos, em tempo das reflexões, eu disse que muitas vezes nós de manhã odiamos e à tarde amamos, mas temos os dois sentimentos. Embora eles sejam antagónicos, como nós somos dualidade, eles se completam. Mas não é o amor que vai fazer o ódio existir, nem é o ódio que vai fazer o amor existir. Eles existem separadamente e eles existem, convivem juntamente na mesma pessoa e não nos podemos esquecer que é daí que vêm as tais definições de Deus e do diabo. Deus é o amor, o diabo é o ódio. Portanto, é natural o ódio passar a amor, mas nunca será natural o amor passar a ódio, porque quando nós temos a capacidade de amar, de gostar, de compreender, nós jamais vamos perder essa capacidade, só se tivermos uma doença mental. Com o ódio, acontece o mesmo. Nós, quando temos a capacidade de não saber controlar o ódio, claro que o ódio nos vai fazer muito mal. E o que é o ódio? Às vezes é estarmos revoltados de tal forma com uma pessoa e não perdoarmos. Isso é um dos filhos do ódio. A maledicência é um dos filhos do ódio. A inveja é um dos filhos do ódio.
O orgulho é um dos filhos do ódio. Portanto, o ódio manifesta-se assim. A incompreensão, a intolerância, é tudo filhos do ódio. Porque o ódio por si só e na sua massa bruta não existe aqui. E o amor por si só e na sua massa bruta também não existe. Existem os filhos do amor e os filhos do ódio. E nós temos os dois filhos dentro de nós. E nós precisamos de compreender sempre essa situação para a resolvermos. O amor jamais vai provocar situações que nós não conseguimos compreender e que nos possam prejudicar. Pelo contrário, o amor provoca-nos situações que até nos podem doer, mas que nos fazem evoluir. Agora, o ódio não. O ódio provoca-nos situações que nos fazem pior do que... Nós vamos apresentar sempre o pior que temos em nós próprios. Lá está, a incompreensão, o orgulho, a presunção, o pressuposto que estamos sempre certos, a falta de humildade, a falta de verdade. Faltamos muitas vezes à verdade. No ódio é assim os filhos do ódio. E é por isso que nós devemos compreender bem a fase do amor e a fase do ódio. E é preciso compreendermos os filhos, ou seja, a raiz do amor e a raiz do ódio, os seus filhos. Se nós compreendermos isso, nós percebemos exatamente porque é que passamos tanto tempo dedicados aos filhos do ódio e pouco tempo dedicados aos filhos do amor. O ódio, por natureza, traz-nos sempre infelicidade, mas também nos ajuda a evoluir em determinados campos e a sermos um expert em muitos campos. Embora sejam negativos, porque se fosse para o positivo até era ótimo. Mas o amor também nos ajuda a ir para os campos mais positivos, compreendendo os negativos e sabendo lidar com os negativos. O ódio não tem essa firmeza de nós conseguimos, pois, lidar com o negativo. Nós ativamos, mesmo muitas vezes sem querermos, pois, o negativo. E passamos a vida a ativar o negativo constantemente. E é aí que nós paramos a nossa evolução, paramos no nosso caminho, paramos o nosso estado de espírito, e é aí que nós nos sentamos à sombra da bananeira esperando que as bananas amadureçam, nasçam, amadureçam e caiam. Porque nós não temos nenhuma pretensão e nenhuma empatia para irmos à procura de outro fruto que está na época, por exemplo, para andarmos numa estrada muito comprida e sabermos que existe lá outros frutos e também existem lá bananas. É uma questão de sabermos procurar. Nós, como seres humanos, somos seres muito complexos. Não somos seres fáceis. Não somos homens e mulheres fáceis. Nós somos, na realidade, muito complexos. É difícil, cada um de nós é difícil de se entender a si próprio. Entende os outros mais na perspectiva negativa do que na perspectiva positiva. Tanto que muitos são aqueles que, pela aparência, analisam logo e fazem um filme do diabo ali no instantinho. Eu nunca vi ninguém fazer um filme de Deus no instantinho. Não, isso demora muito mais tempo, dá muito mais trabalho. E depois o resultado não é aquele esperado e as pessoas preferem resultados rápidos. A vida já é tão rápida que não vale a pena a gente tornar a vida mais rápida. Porque senão nós nem temos tempo de nos curar quando adoecemos, não temos tempo de descansar quando estamos cansados, não temos tempo para amar ou para dar atenção àqueles que vivem connosco ou para dar atenção à nossa relação afetuosa, à nossa relação afetiva. Nós acabamos por não prestar a devida atenção. Depois, o que acontece é o desequilíbrio e é aí que nós gritamos aos sete ventos, muitas vezes, porque a mim eu não merecia, Deus é injusto. Nós nunca dissemos e nunca pronunciamos, ou raramente pronunciamos que o diabo é injusto. Nós raramente
pronunciamos assim, o diabo é mesmo injusto, ele é cabrão, ele faz com que eu ande aqui a moer-me. Nós não dizemos, mas Deus, nós facilmente dizemos isso. Independentemente de Deus e do diabo serem figurativos para a nossa mente humana e serem reais para a nossa essência. Isso vai depois das nossas crenças, vai depois da nossa forma de ver a vida, vai depois da nossa forma de conveniências. E aí é que nós depois temos uma certa realidade. Porque de resto acaba tudo por ser uma fantasia criada por nós próprios, porque não damos o devido valor e nem damos a devida atenção a cada um dos planos do ódio e do amor. Pois o ódio não se importa absolutamente com nada, se dói, se não dói, se acontece ou se não acontece. O amor importa-se com as coisas. E é por isso que eu digo que é bom nós nos importarmos com tudo. A coisa mais pequenina da nossa vida tem a sua importância e nós temos que se importar com ela. O acontecimento que se dá fora de nós e não se dá no nosso círculo, nós temos que se preocupar com ela, porque nós estamos a viver na Terra e tudo o que acontece na Terra nos diz respeito. Porque diz respeito ao todo da Terra, também nos diz respeito à parte. Nós somos uma parte da Terra. Então, se diz respeito ao todo, diz respeito à parte. E é aí que nós devemos usar a nossa inteligência, usar a nossa capacidade. Não devemos de usar o preconceito, por exemplo, o julgamento rápido. Não devemos de usar o desinteresse, o desprezo. Porque nós, quando julgamos que estamos a desprezar alguém, estamos-nos a desprezar a nós próprios. Nós, quando julgamos que não estamos a cuidar daquela pessoa, ou não nos importa aquela pessoa, também não nos estamos a importar connosco próprios e não nos estamos a cuidar de nós. E é essas as coisas que nós temos que perceber na vida se queremos evoluir como seres humanos e como seres espirituais. Porque se não fizermos isso, nunca teremos a nossa humanidade e a nossa espiritualidade em equilíbrio. Se não está em equilíbrio, logo nós não estaremos em equilíbrio. Porque a nossa essência é isso mesmo. A nossa essência é a espiritualidade, a nossa consciência é a nossa humanidade. É por isso que nós devemos ter muita atenção. Porque é que em determinada cultura as pessoas fazem coisas que na nossa cultura já não é permitido. Eu tenho que perceber o porquê. Não posso chegar lá e dizer assim, não, na minha cultura isso não é permitido, isso é muito doloroso, é inconcebível, até vai contra os direitos dos homens, das crianças, das mulheres, portanto vocês têm que parar imediatamente com isso. Não. Nós temos que ensinar as pessoas. Nós não podemos dar o pescado às pessoas, porque senão elas não vão compreender. Nós temos que ensinar as pessoas, explicar porque é que isso já está fora, ainda pertence à sua cultura e respeitamos, mas explicar porque é que isso, se eles passassem para outra cultura, porque é que isso já não está, porque é que isso já está ultrapassado, porque é que isso já não pode acontecer. E aí mostramos que tem que haver um desenvolvimento mental, espiritual e as pessoas serem inteligentes. E aí sim nós podemos, sem impor da nossa cultura, tocar noutra cultura de forma amorosa, compreensiva e com uma certa compaixão, para que essa cultura faça a sua própria mudança. Porque um corte, seja onde for, dói. E dói mesmo. E tanto faz numa cultura que ainda é arcaica como uma cultura muito evoluída. Ela dói nas duas. Portanto, nós temos que ter isso em atenção. E nunca devemos impor nada a ninguém. Devemos, através do diálogo, da conversa, do exemplo, dos estudos que existem neste momento na Terra, que são muitos, agarrar naquilo e fazer as pessoas pensarem por elas próprias e fazerem e elas próprias é que insetam a sua própria evolução. Elas próprias é que realmente começam a transformar a sua própria cultura. Às vezes vê-se em determinadas culturas, depois as coisas saltam para as nossas culturas, as notícias, e nós ficamos horrorizados com aquilo que se passa.
Nós não temos que ficar horrorizados porque faz parte daquela cultura. Nós temos é que pensar uma forma de fazer as pessoas dessa cultura sentirem e pensarem, darem um passo à frente, ou seja, fazerem uma evolução cultural para que elas possam perceber que aqueles atos em si já não têm qualquer cabimento. Elas só vão perceber isso quando elas evoluírem, quando chegar ao patamar em que nós nos encontramos a nível de conhecimento e a nível de uma cultura mais renovada que é a nossa. Muitas vezes nós não percebemos muito bem porque é que os ingleses ou os franceses têm aquelas atitudes. A nossa cultura não é igual à deles. A nossa forma de pensar, até a nossa forma de nos darmos uns com os outros, não é igual às deles. Então nós temos é que, quando vamos para junto deles, não impor a nossa cultura, mas a tentar absorver o melhor da cultura deles, para que nós possamos compreender porque é que eles são assim. Porque, por exemplo, os alemães são muito frios. Os franceses às vezes também são e os ingleses também. Mas o que é que os leva a ser assim tão frios? Poderá ser o clima que eles têm. Nós, como temos um clima melhor, poderemos ser muito mais quentes, mais afáveis, mais amorosos, mais compreensíveis em relação à dor alheia. Eles, como estão a viver num país mais frio, temperaturas mais baixas, eles já não conseguem ser tão quentes como nós. Já vão utilizar o campo da inteligência, até da inteligência emocional deles, que pode ser mais evoluída que nós ou pode não ser, e vão tentar viver a vida. Muitos deles só se preocupam com eles próprios, pronto, não têm que se preocupar, põem nas mãos dos seus governantes as soluções e pronto, e eles têm que resolver, os governantes têm que resolver. Aqui nós não fazemos muito isso. Nós pomos nas mãos do nosso governante, mas se eles começarem a aleijar-nos, a magoar-nos e a ofender-nos, nós reagimos de uma forma. Eles lá, não, eles reagem de uma forma muito agressiva quando os seus governantes não fazem as coisas que se comprometeram a fazer com eles. Nós reagimos de uma forma mais pacífica. Será a nossa forma melhor ou a deles melhor? Isso é uma forma de nós crescermos ao refletirmos nisso mesmo e vermos o porquê desse acontecimento. Será mesmo só do clima ou será da educação que eles começam a ter desde pequenos? Nós sabemos que eles não ficam em casa dos pais deles até aos 25 ou aos 30 anos. Eles saem logo, muitos deles saem aos 18, continuam a estudar e a fazer as suas coisas. Outros ficam integrados na família até aos 25 e depois vão fazer as suas vidas e às vezes há uma desintegração da família, enquanto nós não, continuamos sempre, pelo menos alguma família, continuamos sempre pegados a ele. A história do Qunair e Salam Aziz dos muçulmanos é a mais complicada. É porque outro dia, se bem me lembro, e se não estou enganado, eu vos disse do fanatismo. Eu nunca gostei de pessoas fanáticas. E não gosto, por natureza, desde sempre. Desde que nasci, me lembro que quem eu sou nesta existência, eu não gosto nada dos fanáticos. Porque o fanatismo faz com que as pessoas não vejam mais nada e não sejam até um pouco responsáveis pela forma como a sociedade se encaminha. O que lhes interessa a eles é a sua própria forma de ser e impor essa forma de ser ao resto. Tanto que os muçulmanos têm uma ideia do Alá muito interessante, que é o Alá é o mais puro de todos, e os muçulmanos têm uma ideia pouco interessante, dizendo que todo mundo tem que ser muçulmano, porque ser-se muçulmano é ser-se mais verdadeiro, ser do Alá é ser mais verdadeiro que ser de outra coisa qualquer. A outra coisa qualquer são sempre diabos e eles são os melhores. Por isso é que é muito complicado lidar com eles nesse sentido. Por exemplo, uma das coisas, confesso, não é? Que quando, por exemplo, nós os visitamos, nós
temos que respeitar os costumes deles. Mas é engraçado, quando eles nos visitam, eles impõem os seus próprios costumes. Está errado e não pode ser. Se nós temos que respeitar, quando os visitamos, os costumes deles, eles têm que respeitar os nossos costumes. Mas muitas vezes as pessoas de outras culturas aparecem no nosso país, principalmente no nosso país, e eu reparo, e todos vós reparais, que eles querem manter a cultura do seu país. Eu costumo dizer, cada macaco no seu galho. Se querem manter a cultura deles aqui do seu país, vão para o seu país. Porque aqui nós temos a nossa própria cultura. Podemos trocar conhecimento, sabedoria, mas não podemos trocar o ódio, por exemplo. Não podemos ir pelo caminho do ódio daquela cultura. Nós temos que ir, já vamos pelo caminho do ódio da nossa cultura. Quanto mais acrescentar-lhe, mais. Podemos, por exemplo, fazer determinadas coisas, não é? Que realmente possam auxiliá-los a eles a se adaptarem. Mas nós não temos que fazer o esforço de nos adaptar a eles, porque não estamos a ocupar a cultura deles, mas sim são eles que ocupam a nossa cultura. Essa incompreensão que há nas pessoas, às vezes é tão má, que as pessoas, até as próprias autoridades e as próprias leis do nosso país, às vezes têm tanto medo deles, que fazem leis quase próprias para eles, e num país acaba por haver duas culturas diferentes, o que isso não pode acontecer quando nós estamos num processo evolutivo e quando nós queremos realmente chegar a atingir todos os nossos objetivos, porque senão eles vêm nos amargurar e vêm nos impedir de nós estarmos na nossa própria cultura e de vivenciarmos e experienciarmos a nossa cultura e não a cultura deles. Isso chama-se falta de respeito. As coisas, as pessoas quando não têm respeito, e também já falei do respeito em algumas reflexões anteriores, as pessoas quando não têm respeito pensam que todo o mundo é deles e que toda a gente é obrigada a fazer como eles querem. Mesmo entre nós, na nossa cultura, nós às vezes temos uma grande falta de respeito porque nós não queremos entender o outro lado, não queremos. Não é aceitar, é compreender o outro lado. Compreender. E depois é cá a aceitação. Compreender o outro lado. Nós às vezes não queremos, nem queremos estar com trabalho para compreender o outro lado. Queremos só compreender o nosso lado e queremos que todos compreendam o nosso lado. E nós não podemos ser assim. Porque isso vai dar origem às nossas doenças mentais, que muita gente fala hoje das doenças mentais. Mas as pessoas esquecem-se que não foi a pandemia e nem é alguns acontecimentos que se dão que fazem com que nós ficamos doentes mentais. O que faz é os processos culturais em que nós nos vemos envolvidos, os processos sociológicos e às vezes os processos históricos em que nos vemos envolvidos, os processos das nossas relações intra e interpessoais em que nos vemos envolvidos. Isso é que faz com que nós ficamos muitas vezes com uma doença mental ou com uma depressão, ou ficamos psicóticos, ou muitas vezes ficamos esquizofrénicos, ou muitas vezes desenvolvemos determinadas doenças que é próprio o nosso cérebro desenvolver perante determinados obstáculos e determinados acontecimentos que se dão. Então as pessoas agarram nos comprimidos para se tratar, os governos metem assim leis para tentarem harmonizar as coisas, mas as pessoas esquecem-se de que muitas vezes as coisas acontecem por uma fragilidade humana individual em conjunto com uma fragilidade humana coletiva. E o grande problema está aí. E é por isso que hoje existem tantos jovens deprimidos. Estão deprimidos porque culturalmente estão tão desenvolvidos, mas estão tão focalizados, não são multiculturais e não aceitam a multiculturalidade, e aí realmente
são muito contrariados e quando são contrariados então desenvolvem certas patologias que os pode levar à loucura e que os pode fazer cometerem atos que numa situação normal poderá considerar-se o vazio, sim, anari, poderá considerar-se o vazio. Numa situação normal, eles, se estivessem preparados para isso, perceberiam, lá está, o importar-se com, o saber se meter no lugar do outro antes de fazer o julgamento e antes de não querer ouvir ninguém, há que saber ouvir. O que é importante mesmo é que nós saibamos dar o respectivo valor e agradecimento à nossa própria vida e à vida da nossa comunidade, para podermos dar também o valor à vida do mundo e das pessoas. Quando me dá uma bofetada, dói-me, e eu tenho que perceber que quando eu dou uma bofetada a outrem, lhe dói também. Eu tenho que perceber que outrens, quando dão bofetadas um ao outro, dói-lhes também. E é essa dor que eu devo refletir, porque me dói mais a mim, porque dói menos àquele e porque dói menos àqueles que nem têm nada a ver connosco. Temos que perceber a intensidade da dor. Ao percebermos a intensidade da dor, vamos descobrir uma coisa muito interessante. Algo que me dói a mim terrivelmente, dói ao outro já numa percentagem baixa. E porquê é que dói ao outro numa percentagem baixa? Nós temos que fazer a pergunta, temos que refletir e temos que, então, entender. E para isso precisamos de meter no lugar do outro. Isto na evolução espiritual, estes acontecimentos todos são muito importantes. Porque se eles não forem resolvidos, não basta só orarmos, não basta só termos bons comportamentos, não basta só sermos fingidos às vezes e comportarmos-nos só para agradar aos outros. Não basta. Nós temos que ser reais, tudo tem que sair de dentro para fora e não de fora para dentro, e nós temos, cada um de nós, perceber as suas próprias fragilidades. Eu diria, como o grande filósofo disse, sábio é aquele que se conhece a si próprio e não aquele que conhece os outros. Geralmente as pessoas põem sábios aqueles que conhecem os outros todos, mas não se conhecem a si próprios. E a solução de muitos dos nossos problemas está nessa, é no nosso próprio conhecimento e na nossa própria aceitação. Né? No conhecimento dos outros e na aceitação dos outros. Porque a evolução dá-se a si mesmo e porque nós assim encontramos um caminho mais favorável à nossa felicidade e ao nosso entendimento. Às vezes precisamos de tempo, de espaço e às vezes precisamos do encontro connosco próprios para conseguirmos perceber qual é o caminho que eu vou a seguir a partir de agora e não estar presa a caminhos antigos que me fizeram doer, que me empurraram das escadas, que me impediram ou criaram em mim situações de muita insegurança e de baixa autoestima. Evidentemente que nós temos que nos conhecer ao ponto de nós conseguirmos resolver esses problemas pessoais que todos nós acabamos por ter. Portanto, eu ficaria aqui nesta reflexão, nessa mesmo. Sábio é aquele que se conhece a si próprio e não é aquele que conhece os outros. Ok? Pensem, façam a vossa reflexão, encontrem o vosso próprio caminho e cheguem lá, mas de uma forma querida, amorosa, de uma forma simpática, mas sobretudo de uma forma que acrescenta algo de mais à vossa vida. Porque tudo o que não acrescentar algo de mais à vossa vida é uma perca de energia e de tempo. Evidentemente ninguém é perfeito. Ok? Então vá. Desejo-vos a todos um bom fim de semana. Voltarei no domingo, evidentemente. E desejo a todos um bom fim de semana. Desejo que todos tenham um fim de semana excelente, de forma a que recuperem a vossa energia, descansem o suficiente, divirtam-se o suficiente, não mais do que o suficiente, tenham cuidado o suficiente e
Tentem harmonizar as vossas forças, as vossas energias e o vosso ser, para que depois o início de semana seja muito melhor do que este. Nós temos que sempre, no início de semana, começar uma semana e ter uma semana melhor do que a anterior. Quando alcançarmos esse estado de graça, nós estamos no caminho certo e estamos a evoluir. E é assim que então se dará também uma evolução nas culturas da Terra e é assim que a paz então virá. Ok? Vou passar a oração. Nós nos dirigimos neste dia às forças do amor, para que essas forças do amor que estão para além de nós possam se aproximar um pouco de nós, porque nós também queremos se aproximar um pouco delas, para que juntos e unidos possamos fazer uma explosão de luz, uma explosão de conhecimento, uma explosão de compreensão e, sobretudo, uma explosão de paz. E para que possamos banir de uma forma correta tudo aquilo que possa nos estar a perturbar no momento atual e tudo aquilo que nos possa prejudicar o andamento do nosso caminho ou nos possa provocar mal-estar. Nós queremos tratar disso em conjunto convosco. Grande força suprema do amor, força de todas as forças, força energética, força que vem do Oriente e do Ocidente, que vem de um lado e do outro, força do próprio universo e força da própria Terra. Nós queremos lançar também aqui e queremos nos projetar para a profundeza da Terra e para o núcleo da Terra, para o fortalecer, para que a Terra se renove e para que a Terra se conserte e se reequilibre, sem precisarmos de pararmos todos, como aconteceu há pouco tempo nas pandemias. Tivemos que parar todos repentinamente para a Terra se poder renovar e para a Terra poder tomar outro rumo. Sabemos que na profundeza da Terra, seres de outras dimensões estão trabalhando para que a Terra se reequilibre. Mas sabemos que também temos que dar o nosso pedaço à Terra e temos que ter o maior respeito pela Terra para que ela também se possa reequilibrar. Porque só a Terra se reequilibrando é que nós conseguimos habitá-la. E se nós deixarmos de habitar a Terra, deixamos de adquirir o que é necessário para evoluirmos e atingirmos os objetivos da humanidade e da espiritualidade. Bons amigos espirituais, abençoai a Terra no seu núcleo, abençoai a Terra na sua superfície e abençoai todos aqueles que habitam a Terra. Abençoai de forma a todos os homens, mulheres e crianças, de forma a que todos possam ter a necessidade de pensar, refletir e agir em relação ao próprio planeta que habitamos, que é a Terra, um grande planeta escola. Aqui sabemos que há muita dor e muito sofrimento. Não podemos é deixar passar essa dor e esse sofrimento para a própria Terra. Então, logo nós temos que fazer alguma coisa. Mas às vezes a nossa fragilidade humana e também a nossa fragilidade espiritual não nos permite, impede-nos. E é aqui que necessitamos do vosso auxílio, do vosso toque divinal, para que nós não sejamos impedidos por nada nem por ninguém e para que nós possamos dar o melhor de nós próprios. Existem muitas almas caídas e muitas almas perdidas neste mesmo planeta. Nós precisamos de algo para que elas se levantem e se encontrem. São nossos irmãos e nossas irmãs, já foram noutras vidas, noutras existências e noutros encontros. Então, nós temos que se importar e preocupar com elas. Mas às vezes nós não temos bem a consciência, a noção. Nós não percebemos muito bem.
e é aqui que precisamos da vossa ajuda. É para termos a consciência, a noção e perceber muito melhor do que percebemos hoje, para podermos atuar em conformidade e em respeito com as leis universais do amor, da caridade, da energia humana e da energia espiritual. Logo, está contido todo o sofrimento nesta nossa oração dirigida ao universo, ao Deus dos deuses, aos homens, às mulheres e às crianças, ao próprio planeta Terra e ao todo e a todos. A nossa mais profunda gratidão e o nosso reconhecimento de empatia e de amor universal e de fraternidade para com todos os reinos, para com todos os elementos e para com todos os seres. Que, de alguma forma, sejamos capazes de, pelo menos, tentar, mesmo nas fases mais difíceis da vida da humanidade, da Terra e do indivíduo. Que uma centelha divina que está no interior de cada célula, de cada molécula e de cada átomo desperte, flua, para que assim nós possamos estar todos em ligação e em harmonia construtiva, proativa e visualização, de tal forma que encontramos a luz necessária para eliminar as trevas e a escuridão da própria vida, do próprio momento, da própria noite e do próprio ser. Bem-haja a todos aqueles que estão cientes da sua própria espiritualidade e da sua própria humanidade. Bem-haja a todos os homens, a todas as mulheres e a todas as crianças. Bem-haja ao universo, bem-haja a todos os seres. A nossa mais profunda e sincera gratidão. E pronto, dou por terminada a nossa jornada de oração de hoje, agradecendo desde já a vossa presença amorosa e afetuosa, e agradecendo aos vossos mentores espirituais, aos vossos anjos da guarda, aos vossos arcanjos, a todos aqueles que de alguma forma, humanos ou não humanos, tratam de vós de uma forma amorosa, de uma forma energética, de uma forma que nos traz sempre algo mais e nos acrescenta algo mais à nossa vida, à nossa paz, ao nosso bem-estar e à nossa felicidade e à nossa saúde. Bom fim de semana para todos, até domingo. Durmam tranquilamente, encontrem-se com os mundos paralelos, sejam responsáveis, sejam humildes. Minha gratidão também para convosco, o meu amor para convosco, um abraço fraterno para cada um de vós e que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Que a cada um de vós seja concedido o que vos for devido. E que a cada um de vós seja-vos concedido o que vos for devido. Podes sim, amiga, vir amanhã. Percebeste? Não percebeste? Percebi. Então até domingo. Bem-aja a todos. Beijinhos e abraços para todos.